Olá, meus irmãos e amigos em Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nesta manhã, nós iremos estudar a lição de número 10. Vamos falar a respeito da experiência transformadora na vida de Jacó. Uma experiência transformadora, quando ele teve um encontro com o Senhor e teve a sua vida completamente transformada, da água para o vinho. Assim também, creio eu que você que está me ouvindo, que hoje já teve um encontro, que já teve um encontro com Cristo, também passou por uma experiência que a sua vida foi completamente transformada. E se você também que me ouve, que me vê agora, talvez ainda não teve um encontro real com Cristo, saiba que quando você entrar na presença de Deus, você também terá uma vida completamente, você terá a sua vida completamente transformada pelo poder do Senhor. Porque não há ninguém que entre na presença de Deus e saia da mesma forma que entrou. Então, nesta hora, nesta manhã, nós iremos estudar e falar a respeito deste grande milagre que aconteceu na vida de Jacó. Eu quero ler aqui para vocês em Gênesis, olha aqui a revista da escola, em Gênesis capítulo 28, versículo 15, está escrito o seguinte, que é o texto áureo, que dá embasamento à lição que nós estamos estudando. O texto áureo fala o seguinte: e eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Aqui está o Senhor falando para Jacó. A verdade prática diz o seguinte, que após o encontro com Deus, Jacó teve uma vida transformada. Que não há ninguém que, ninguém sai, da presença do Senhor da mesma maneira que entrou. Ninguém. Se você entra na presença de Deus, você sai completamente diferente, transformado. E foi exatamente isso que aconteceu com o nosso amigo e irmão Jacó. Nesta lição, nós enfatizamos o encontro que Jacó teve com o Senhor e ele teve uma vida completamente transformada, ou seja, o sonho que Jacó teve com o Senhor. Foi o início, de uma grande mudança que aconteceu em sua vida. Nós também expomos as descobertas que Jacó teve após aquele encontro com o Senhor, após ter aquele sonho, que ali foi um encontro com Deus. Através daquele sonho, daquela grande revelação que aconteceu ali. E também nós explicamos o que era a coluna de Betel, que Jacó ergueu ali em gratidão a Deus. Pois bem, eu faço uma pergunta aqui para você que me assiste neste momento, agora. Você acredita que Deus pode se revelar através dos sonhos? Você acredita que Deus pode transformar um ser humano através até mesmo do sonho, de revelações, enfim? Resumindo, você acredita que Deus pode transformar um ser humano? Por mais pior que ele seja, por mais desenganado pela sociedade, ou seja, você acredita mesmo, você crê que Deus pode pegar um ser humano ali, ou seja, que ninguém mais acredita nele, que ele já deu todas as provas, que é irrecuperável, que não há jeito para aquela pessoa. Você crê que Deus pode pegar este ser humano e transformar ele de forma radical, da água para o vinho, transformar mesmo o seu caráter, sua maneira de pensar, agir, sentir. Você crê que Deus pode fazer isso? Ora, nós que cremos na palavra do Senhor, que conhecemos a palavra de Deus, que também tivemos uma experiência com Deus, uns que vieram de vidas terríveis, que tinham, que tinham uma vida completamente abominável, um passado abominável, mas que hoje se encontram transformados, mudados na presença de Deus. Se eu, como cristão, não crer que Deus pode transformar a vida de alguém assim, então a minha fé é vã. Então que Deus é esse que não transforma o mais vil pecador em uma nova criatura? Se eu como cristão, se você como cristão, não crer que Deus pode transformar
um ser humano, da pior espécie, em uma nova criatura, então é em vão a nossa fé. É vã a nossa fé. É vã a nossa fé. Essa fé não, ou seja, então tudo o que a Bíblia fala é uma ilusão, é uma mentira, porque as provas estão aí. Quantas pessoas ruins, perversas, sanguinárias, pessoas que tinham uma vida completamente abomináveis, enfim, hoje têm uma vida completamente diferente. Por quê? Porque tiveram encontro com Deus e através deste encontro eles tiveram a sua vida completamente transformada, da água para o vinho. Uma mudança interior aconteceu. Não uma mudança de fora para dentro, mas de dentro para fora. E através desta experiência, eles passaram a ter a sua vida completamente mudada a partir daquele dia, completamente diferente, pois foi isso que aconteceu com o nosso irmão Jacó. Foi isso que aconteceu, e nós vemos na Bíblia quantas pessoas transformadas, e na vida real, quantas pessoas transformadas pelo poder do Evangelho de Deus. Então nós vamos estudar aqui. A lição, ela traz como palavra-chave transformação. Nesta lição nós falamos sobre transformação, em especial a transformação que aconteceu na vida do nosso irmão Jacó. Nós estudamos na lição passada que Jacó, ele roubou a bênção do seu irmão Esaú. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura ao seu irmão Jacó, como Jacó também acabou roubando a sua bênção. E ele teve que fugir da casa de seus pais. Rebeca, Isaac orientou o filho a fugir para ir para a casa de seu tio Labão. E a Bíblia fala que durante este processo, quando ele estava ali no deserto, processo em direção à casa de seu tio, cansado, exausto, naquele deserto sozinho, a Bíblia fala que ele pega uma pedra e coloca para servir como travesseiro. E ali ele deita e dorme. E a partir daquele momento, quando ele dorme, a Bíblia fala que ele teve um sonho. Neste sonho, ele viu uma escada que ligava do céu à terra, a terra ao céu. E ele via anjos subindo e descendo sobre esta escada. E no topo da escada ele viu Deus. Ele viu o Senhor. Através desta grande revelação, deste sonho. Foi um sonho que mudou completamente a sua vida. A sua vida foi completamente transformada através desta grande revelação, deste grande sonho. Jacó dormiu e teve um sonho divino. Os anjos de Deus subiam e desciam pela escada. Quem era aquela escada? Aquela escada tipificava, era um tipo de quem? A Bíblia fala que nós veremos os anjos subindo e descendo sobre Cristo. Né? Biblicamente falando, Cristo é a ponte que liga o homem a Deus. Quem era aquela escada? Ou seja, aquela escada era um tipo de quem? Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Através daquele sonho, ou seja, Deus apresentou-se em sonho a Jacó. Em seu sonho, Jacó não somente viu os anjos, mas também ele viu Deus apresentando-se a ele no topo da escada. E através daquela visão que ele teve, o Senhor transformou a sua vida. No sonho, como diz aqui, o Senhor ainda em sonho consola, dizendo que estaria com ele e o guardaria de todo perigo. No sonho, Deus se apresentou a ele e disse: eu o guardarei de todo perigo e nenhum mal lhe tocará. Deus ainda reforça, lhes faz promessa e ainda diz: eu te guardarei de todo perigo. Veja que maravilha o que aconteceu na vida de Jacó. Através do sonho, da revelação, Deus faz promessas a Jacó. Quais são essas promessas? Primeiro, Deus prometeu que ele daria toda aquela terra onde ele estava deitado. Deus, eu vou te dar toda esta terra. A tua descendência será, ou seja, a tua semente seria tão numerosa como o pó da terra. Deus dá promessas, faz promessas ali a Jacó. Deus diz também, ou seja, ele reforça, a tua semente será como o pó da terra. Está escrito em Gênesis 28, 14. Por último, Deus também diz, e prometeu-lhes que estaria com ele e guardaria por onde quer que andasse, e que lhe faria retornar à terra por onde ele encontrava-se.
por onde ele encontrava-se, e não o deixaria até que cumprisse o que lhe havia dito. Gênesis 28, 14. Deus, através daquela revelação, através daquela visão, fez promessas ao seu filho, ao seu servo Jacó. Quando Jacó tem aquela experiência com Deus, a sua vida a partir dali passa a ser uma outra vida. Quando ele desperta do sono, aconteceu algo interessante ali. Por exemplo, quais foram as descobertas que Jacó teve? Foi isso que nós estudamos na lição. Ele teve basicamente 1, 2, 3 descobertas através daquela grande revelação. Primeiro, ele descobriu a presença de Deus. Quando ele desperta do sonho, do sono ali, o que ele diz? Que está escrito em Gênesis 28, 16. Ele diz o seguinte: na verdade, o Senhor está neste lugar. E eu não sabia. Veja bem, ele dormiu, teve o sonho, tem aquela visão dos anjos subindo e descendo a escada. Quando ele desperta do sono, ele fala com as suas próprias palavras, em Gênesis 28, 16, ele diz: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Foi a primeira descoberta que Jacó teve. Eu não sabia. Ou seja, é exatamente nesses momentos de aflição, de angústia, foi a mesma coisa que aconteceu com Jó, que Deus se apresenta. Talvez Deus já falou com você através de sonhos. Deus já se revelou a você através de sonhos. E talvez foi nesse momento de aflição, nesse momento de angústia, sozinho ali, solitário, como Jacó estava, Deus se apresentou a ele. Talvez foi nesses momentos que Deus se apresentou a você. E você teve o toque divino no seu íntimo, no seu coração, na sua alma, e reconheceu que Deus estava exatamente neste lugar, onde você está, onde você teve a experiência com ele. Foi isso que aconteceu com Jacó. Deus está neste lugar, e eu não sabia. A primeira descoberta que ele teve. A segunda descoberta, Jacó descobriu a casa de Deus. Ele disse: isso aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Que terrível este lugar, está escrito. Este outro lugar não é senão a casa do Senhor. Foi uma experiência extraordinária. Você já teve uma experiência extraordinária com o Senhor? Que te deixou perplexo, assustado? Que você reconheceu que aquele lugar não seria senão o lugar onde Deus está. Jacó reconheceu que ele descobriu, na verdade, que aquele lugar era a casa de Deus. O Senhor, na verdade, naquele momento ali, o Senhor estava iniciando um processo de transformação profunda na vida de Jacó. Porque a transformação, ela não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora. É uma transformação que acontece do espírito. Como Nicodemos foi conversar ali com o Senhor naquela madrugada, naquela noite, e ele conversando com o mestre, Jesus faz aquelas indagações. Ele pergunta, na verdade, para Cristo: como pode o homem nascer de novo, sendo velho? Pode retornar ao ventre de sua mãe e voltar a nascer? E Cristo: como tu, sendo um mestre em Israel, não compreende estas coisas, Nicodemos? Não, a transformação é de dentro para fora. É da água, é do espírito. É uma transformação interior, é uma renovação interior, é o nascimento de um novo homem, uma nova criatura. O velho Adão fica morto, é mortificado, e o novo Adão passa a surgir, a ressuscitar. Ele ressuscita, ele nasce, ele cresce dia após dia até se tornar dia perfeito. Uma transformação interior, uma mudança de caráter, de mente, de mentalidade, de pensamento, de sentimento, de atitudes, ou seja, de tudo. É uma mudança radical, completa, na sua forma de pensar, agir e sentir. Naquele momento, inicia-se um processo de mudança, de transformação na vida de Jacó. Terceira coisa que ele descobriu a porta dos céus. Veja bem, na nova aliança, a porta dos céus é Jesus Cristo. Cristo é a porta dos céus, na nova aliança. Ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta.
Quem entrar por mim encontrará pastagens. Né? Na nova aliança, Cristo é a porta. Cristo é a porta. E Jacó, ele descobriu ali a porta dos céus. Pois ele viu anjos subindo e descendo à presença do Senhor por aquela escada. 3 coisas ele descobre: a presença de Deus, a casa de Deus e a porta dos céus. Que experiência maravilhosa! Que experiência maravilhosa, extraordinária. E terceiro ponto que nós estudamos foi falando a respeito da coluna de Betel, a pedra que foi transformada em coluna. Aquela pedra que ele usou para servir como travesseiro, ele transformou em coluna. Ele poderia muito bem, Jacó, apenas agradecer a Deus, muito obrigado por toda essa experiência que eu tive, enfim. Ele era uma fé dinâmica e tal. Porém, não. Ao levantar-se de madrugada, ele tomou aquela pedra que serviria como travesseiro e levantou uma coluna que serviria como memorial ao Senhor. Está escrito em Gênesis 28, 18. E ali ele ergueu como uma coluna, como um memorial, como um sinal ali, de onde ele teve aquela experiência, aquela revelação, aquele encontro maravilhoso com o Senhor, que mudou, transformou a sua vida para todo sempre. E ele teve uma vida completamente transformada. E ali, aquela pedra, ele transformou ela em uma coluna para Deus. E ali ele fez um voto de gratidão ao Senhor, dizendo: Senhor, se o Senhor me guardar, me der o que vestir, o que comer, ou seja, me levar em paz à minha casa, eu te darei tudo. Ou seja, o Senhor será o meu Deus, e tudo que o Senhor me der, eu te darei. Eu volto, ou seja, em gratidão ao Senhor. Então, Deus, ali ele fez um concerto com Jacó. Ele faz um voto e ali ele tem a sua vida completamente transformada na presença do Senhor. Então, o que nós aprendemos com Jacó é o seguinte, que um grande líder também pode ser um servo. E nós aprendemos também que, através da vida de Jacó, que todos os erros, todas as falhas que nós cometemos, muitas vezes voltam para nós, para nos perturbar. Ou seja, lembrando que, como a Bíblia fala, sobre a lei da semeadura, que o homem plantar, ele também vai colher. Ele também vai colher. O que nós também aprendemos com a história de Jacó é que não há vida difícil, ou seja, que nada é impossível para Deus. Deus pode transformar. Aprendemos com a história de Jacó que Deus muda completamente a história de um homem, de uma pessoa. Deus muda. Aprendemos com a história de Jacó que Deus mudou completamente Jacó através do encontro com ele, quando caminhava em direção à terra de seu tio. Naquela noite escura, fria, quando ele dorme ali, naquele deserto, ele tem um encontro com o Senhor. Aprendemos também com a história de Jacó que somente o Senhor é capaz de transformar a vida do ser humano, somente o Espírito Santo. Quando entra na vida, quando entra no coração, quando toca na alma, no coração, no espírito, ou seja, quando ele entra de verdade na vida da pessoa, somente o Espírito Santo pode transformar esta pessoa da água para o vinho. Somente o Espírito Santo. Aprendemos com a história de Jacó que não há homem difícil, que não há nada impossível que o Senhor não possa fazer. Aprendemos com a história de Jacó. Aprendemos com a história de Jacó que um encontro com o Senhor pode ser o divisor de águas para todo sempre na vida de uma pessoa. Aprendemos com a história de Jacó que quando encontramos com o Senhor, quando temos um encontro com Ele, descobrimos mistérios, segredos que ainda não nos foram revelados. Eu me emociono. É maravilhoso falar sobre isso, porque eu sei a transformação que Deus fez na minha vida. Eu creio que você também que está me ouvindo pode também sentir esta maravilhosa presença na sua vida, que é quando a gente tem a nossa vida transformada, a gente passa a ter um gozo, uma alegria em nossa alma, em nosso coração, porque sabemos que o Senhor agora habita dentro de nós. E esta transformação ela é contínua, vai cada dia mais nos tornando perfeitos, como a Bíblia diz. O crente vai brilhando dia após dia até se tornar dia perfeito. Até aquele dia encontrarmos com o Senhor para todos. Encontrarmos com o Senhor e morarmos com o Senhor para todos sempre.
Esta foi a lição, esta breve lição, que você possa ser abençoado, transformado, mudado, que você possa ter a sua vida mudada, transformada, assim como Jacó teve. E abençoado em nome de Jesus Cristo. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, a sua história. Aprenda com a vida de Jacó. Leia sobre a história dos homens de Deus na Bíblia Sagrada, pois Deus tem muitas bênçãos para derramar sobre a nossa vida e mudar a nossa história para todo sempre. Assim como aconteceu com Jacó, também pode acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Amém.